Mais uma vez, como você teve, uma alegria muito grande estar com os irmãos e as irmãs nesta manhã. Peço então que todos fiquem de pé e abramos, palavra estranha, né? Abramos, mas é isso mesmo. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, o verso 1 até o verso 8. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, verso 1 até o 8. Eu vou ler na tradução, nova versão internacional. Os irmãos podem acompanhar nos seus respectivos livros. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Senhor, pedimos a tua bênção, tua ajuda, tua misericórdia sobre nós nesta manhã, que nos colocamos diante do texto sagrado, das Sagradas Escrituras, para que o Senhor possa usá-las, tocando os nossos corações, os nossos sentimentos, para que as nossas vidas possam ser também transformadas e tocadas, mudadas para uma postura, uma atitude que seja coerente com o teu Evangelho, que seja uma verdadeira transmissão, uma pregação viva da tua palavra, do teu amor pelos seres humanos e para a tua justiça ser implantada entre nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Existem alguns textos nos Evangelhos, como eu já falei em outras ocasiões, que são bastante assentados no nosso imaginário, na nossa memória, e esse é um deles. Então, falar sobre esses textos é sempre um desafio, porque afinal de contas, o que a gente vai trazer de novo, o que a gente vai trazer de diferente para pensar e refletir sobre esta palavra. E aí eu vou confessar para vocês que a preparação exigiu bastante investimento de estudo, leitura, porque algumas coisas neste texto me deixaram intrigado. E aí, à medida que eu for falando do texto, eu vou compartilhando com as irmãs e os irmãos para a gente refletir. Deixa eu pegar minhas notas aqui, senão eu vou me perder. O título que eu dei para essa reflexão é sobre viúvas e juízes, a persistência como arma contra a injustiça. E aí eu fiquei pensando que talvez eu deveria ter colocado ainda uma outra palavra, a persistência assertiva como arma contra a injustiça, depois que eu li o texto de uma teóloga sobre este texto, e vou compartilhar algumas questões que ela coloca para a gente refletir. Mas basicamente esse texto apresenta, como é típico nas parábolas de Jesus, dois personagens. Um cenário e dois personagens. Vamos falar um pouquinho do cenário. O cenário é uma cidade qualquer. O texto diz: havia uma cidade. Embora não seja esse o objetivo do texto, e certamente a gente está fazendo aqui uma reflexão, uma extrapolação um pouco mais alongada, nós não podemos nos esquecer do que significa cidade. Cidade, mais do que o aspecto urbano, é um jeito que os seres humanos inventaram de organizar a vida em coletividade, em sociedade. A palavra cidade é a palavra
que tanto no grego quanto no latim gera a nossa palavra política, ou direitos civis, por exemplo, ou civilidade, ou civilização, dativo, né? A cidade. E, no caso grego, a polis. E aí, para pensar neste texto, eu acho que é importante eu trazer aqui uma ideia que é comum em vários autores, René Girard, por exemplo, de que todas as cidades humanas, elas são organizadas em alguma medida com uma forma de dominação. Não existe cidade, não existe polis, não existe comunidade humana organizada que não tenha dentro dela uma contradição entre aqueles que mandam e aqueles que obedecem. E essa é apenas uma das contradições. Existem as outras contradições, mas normalmente aqueles que mandam são aqueles que detêm os recursos dessa cidade, e aqueles que obedecem são aqueles que normalmente trabalham dentro dessa cidade. Isso é evidente nos textos bíblicos, isso é evidente em qualquer olhada que nós demos para a história humana, de maneira bastante persistente. E o que isso tem a ver com a nossa história aqui? Esta organização de comando, de mando, de dominação, para usar a palavra também de um sociólogo importante, a ideia de dominação, ela é aceita por todos nós, porque é ela que organiza, ela parece ser necessária para organizar a vida da gente em sociedade. Vou dar um exemplo bem banal. Quando os irmãos e as irmãs saírem daqui, se pegarem um aplicativo, se pegarem um ônibus, se pegarem seu próprio carro, ou mesmo que forem a pé, vocês vão passar por um sinal de trânsito. O sinal que vai estar vermelho, amarelo ou verde. Esse sinal vermelho, amarelo ou verde, ele parece banal e ele está assentado já na nossa vida, mas ele é uma das expressões desta organização e da dominação que a gente chama da dominação civil e da dominação do direito. E nós dizemos, está tudo bem, é necessário, porque senão eu vou passar o carro, o outro vai bater, o ônibus que eu estou andando vai ser eu vou ser atropelado. Você tem que organizar, tem que ter uma ordem. E nós, em geral, concordamos com isso. Entretanto, a organização desta ordem, desse funcionamento, não é uma coisa banal. Porque para ter um sinal ali na esquina, na nossa esquina aqui tem um, é preciso que exista uma decisão sobre onde vai estar o sinal, quanto tempo ele vai demorar, o que vai acontecer com quem não respeitar o sinal. Vai ganhar uma multa, quem nunca, né? Eu acho que de sinal de trânsito eu nunca ganhei, mas as minhas são mais boas de passar a 64 num lugar que era 50. Mas o fato concreto é que existe uma coisa muito complexa na organização do mundo social. E esta organização, em certa medida, ela é necessária, ou nós a vemos como necessária, inclusive para que haja justiça. Para que aqueles que são mais fracos e que não podem ir lá dar um soco na cara de alguém e obrigar esse alguém a pagar uma dívida, ou pagar um direito trabalhista, ou fazer alguma coisa que é certa, haja uma força capaz de impor. Se você trabalhou lá numa casa ou numa empresa durante anos, não recebeu direitos trabalhistas, não recebeu absolutamente nada, e de repente você vai lá e requer aquele direito, se você não tiver armas, se você não tiver força, se você não tiver contato, se você não tiver meios seus mesmo para que isso se faça, é preciso que este ente que nós chamamos de Estado, CIV, polis, né? essa coisa que nós chamamos de Estado, ela vai lá para fazer justiça. Acho que me acompanham até aqui, desculpa se estou sendo muito didático, muito pedagógico, sei lá, ou chato mesmo. Mas vamos lá. Ao pensar isso, entretanto, todos nós já vivenciamos que estas instituições que deveriam fazer justiça, muitas vezes não fazem. Quem nunca entrou com uma ação, certeza de que aquilo estava correto, certeza de que era o seu direito, e você foi lesado, e o
dano que você recebeu foi legitimado, inclusive, por este órgão que deveria fazer justiça. Tem muitas razões para isso, mas uma delas é que as instituições, elas funcionam com pessoas. E as pessoas que operam as instituições, elas são motivadas por uma série de razões, e essas razões muitas vezes são contrárias, totalmente contrárias àqueles e aquelas que, sendo mais fracos numa sociedade, que é esmagada. E aí, quando eu digo os mais fracos, gente, eu não estou falando só das pessoas em situação de rua, eu não estou falando só das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, eu estou falando da esmagadora maioria da população, que deve dar uns 98%, porque nós estamos falando de que quem realmente pode fazer o que quiser e não sofrer nenhum dano da justiça, nenhuma cobrança da justiça, é um número de pessoas que detêm a maioria da riqueza do planeta e que controlam as instituições e que com elas não acontece nada. Você pode, se você, dependendo do dinheiro que você tem e da posição social que você ocupa, você pode pegar um carro, sem carteira, bêbado, matar uma pessoa e você nunca vai ser preso. Ou a probabilidade de você ser preso será extremamente baixa. É disso que eu estou falando. E esse sentimento é um sentimento que nos dá raiva. Esse sentimento, essa percepção nos gera um sentimento que é certamente raiva, certamente indignação. E é sobre isso que esse texto fala como uma parábola para estimularmos, né, que tem um spoiler, a oração, ok? Mas eu queria que a gente não fizesse uma leitura, que é muitas vezes feita neste texto, uma leitura passiva. Olha só, existe um mundo que é bastante opressor, e então o que a gente tem que fazer é dobrar o joelho, orar e pronto. Não. A história aqui nos dá uma outra pista na atitude da pessoa que aparece aqui como a pessoa mais fraca desta história. Vou andar para não tomar tempo demais. Vamos lá, quem são os personagens? Uma viúva. Quando aparece a palavra viúva na Bíblia, pode saber que está falando de gente que não tem recurso nenhum. Se as viúvas hoje e os órfãos vivem situações de muito desamparo, no mundo antigo, no mundo bíblico, isto era a regra. Né? Se a gente olhar para a história, e até contemporânea, de muitos países, neste período, o que nós vamos ver é que a organização daquele mundo tenta criar mecanismos para garantir a sobrevivência das viúvas, mas elas, ao estarem numa situação de absoluta falta de alguém que tem poder naquela sociedade para garantir-lhes o direito, elas ficam numa situação de muita fragilidade. A Bíblia tem vários exemplos. Eu até confesso que fiquei me perguntando se eu não usava a história de Judá e Tamar como exemplo dessa relação. Vou resumir num tweet aqui. O que é a história de Judá e Tamar? Vocês vão lembrar que havia um dos filhos de Jacó, chamado Judá, que era o mais velho. Ele tinha um filho que casou, o filho dele chamava Onã. Depois a gente pode até, em outro momento, falar mais sobre esse cara em si. Mas o Onã tinha um irmão que era mais velho que ele, que estava casado. Entretanto, esse irmão mais velho não prestava, Deus matou ele. Basicamente é isso que está no texto, né? Deus o matou porque ele não era uma pessoa, ele era uma pessoa ruim. A viúva, Tamar, ficou viúva. Uma lei que havia para ajudar a proteger as viúvas era o seguinte: quando uma mulher ficava viúva, o filho mais velho, imediatamente, né, mais novo do que o morto, deveria obrigatoriamente casar com ela. Lembrar que é uma sociedade poligâmica, né, não necessariamente de poliamor, mas poligâmica, em que o casamento do irmão mais novo com a viúva era uma forma de garantir a segurança financeira da viúva e os descendentes para o irmão. Chamava lei do levirato, da palavra levir, em hebraico, que é cunhado, mais ou menos assim. Entretanto, o irmão que casou com a Tamar chamava Onã, e o Onã também não prestava. Vou ser bem direto para não encurtar. O Onã também não prestava. E diz o texto sagrado que quando ele tinha relações com a esposa, ex-cunhada,
para não gerar descendentes para o irmão, e assim ter que dividir a herança que ficaria para ele se a Tamar não tivesse filho, o que ele fazia? Ele fazia o chamado coito interrompido, para que ela não tivesse, não engravidasse. Deus não gostou nada disso, mas não tem nada a ver isso com outras coisas, não, tá? Tem a ver com o fato de que ele estava negando o direito dela de ter um filho que seria o herdeiro daquela família. Me acompanha? O que Deus fez com Onã? Matou também. Onã morreu, era muito ruim, não sei o que e tal. E aí, o pai desses dois, o Judá, falou assim: rapaz, essa mulher não dá sorte não, todo filho de casa com ela morre, esse negócio tá... E ele começou a enrolar para garantir o direito dela. Resumindo a história, ela ficou lá naquela situação, esperando, e ela não tinha o que fazer, porque o sogro, né, era o cara que era a autoridade máxima naquela comunidade, naquele clã. Então ela não tinha nem sequer a quem recorrer. O que ela fez? O dia que o sogro viajou, foi uma viagem mais longa, ela pegou um camelo mais rápido, né, um Uber Black ali, um camelo black, e correu na frente, botou roupa de prostituta, cultual, esperou no caminho. Quando o sogro passou, ele chamou, falou assim: vem cá e tal, estou querendo fazer um programa. E ela foi, e ao terminar, ele fala assim: só tem um problema, não tem como eu te pagar. Aí ela falou: não tem problema, deixa a sua identidade comigo. Eu vou dizer a identidade porque eu estou fazendo um anacronismo. A identidade não era a identidade igual a nossa, fotinho. Eram uns cordões, uns adereços que eram exclusivos de cada autoridade, de cada pessoa que tinha alguma importância. Ok? E aí ele falou isso com ela e seguiu a viagem. Na volta ele trouxe um cabrito e procurou para a prostituta. Cadê a prostituta que estava aqui e tal? Aí o povo estava falando: prostituta nenhuma aqui não? Deixa eu falar. Preocupado que ele estava em pagar, porque aí tem um detalhe, só um pequeno parênteses, que os homens do mundo antigo, eles tinham muito medo de não pagar as prostitutas, porque eles tinham medo das pragas que as prostitutas poderiam lançar sobre eles, e vocês podem imaginar qual praga seria. Então os homens pagavam as suas dívidas. Foi embora para casa, esqueceu aquele assunto, passou um tempo, Tamar voltou para casa também, e o que aconteceu com a viúva? Apareceu grávida. Apareceu grávida, e o que o Judá pensou? Resolvido o meu problema. Essa mulher que dá má sorte, está grávida, adulterou, porque ela, viúva, não poderia ter outro homem se não casasse, obviamente, e deveria casar com um filho, mas eu estou enrolando, mas tudo bem. Mas agora o que nós vamos fazer? Nós vamos apedrejar essa mulher. Porque o adultério permite com o apedrejamento, reuniu o conselho, fez toda aquela pompa e circunstância, e ela quietinha lá, com a barriguinha, com a mãozinha na barriga, e, esperando o veredito. E aí, uma das partes do julgamento era: fala quem foi, quem que é o pai, não sei o quê. Aí ela mete a mão na bolsa, pega lá a carteira de identidade, os cordões do Judá, e fala assim: eu estou grávida desse cara aqui. E aí, né, super, como é que chama isso hoje em dia no cinema? Plot twist, né? Super virada ali, né? E aí o Judá reconhece: ela é mais justa que eu pequei, não sei o que. Só um detalhe: sabe de quem essa criança que nasceu dessa história vai ser antepassado? De Jesus. A genealogia de Jesus em Mateus, ela aparece 3 mulheres. 2, uma prostituta, uma que fez isso, que é a Tamar, e a própria Maria, que também foi acusada de adultério. Mas tudo isso para eu dizer, tudo isso para resumir, já foi muito do meu tempo, para dizer que viúvas nesta sociedade estão numa situação extremamente fragilizada. Não tem o que fazer. E essa história aqui, além da viúva já estar nessa situação desse mundo, que é um mundo patriarcal, que é um mundo opressivo para as mulheres, ainda esse juiz, ele tem dois problemas bastante graves. O texto diz que esse juiz, e aí eu escafunchei a tradução, eu não sou igual ao Cláudio das Chagas que traduz ele mesmo, então eu vou atrás das traduções dos outros. O texto bíblico aqui diz que esse juiz não temia a Deus e não se importava com os homens. E aí isso aqui significa o seguinte: esse cara
não tem nenhum comportamento, não tem nenhum motivador ético. Ele não tem nenhuma base ética. Por quê? Em geral, claro que existem outras razões, mas basicamente, nós, na ética, no comportamento moral, nós podemos ter uma postura heterônoma, ou seja, nós obedecemos as normas que os outros nos dão, às vezes por medo da punição, ou uma postura autônoma, que tem a ver com o nosso próprio compromisso com a justiça, com os valores que nós acreditamos. E nessa relação mais heterônoma, que é mais própria do mundo social, existem dois motivadores principais. O medo da punição, temor a Deus, muitas vezes é lido como o medo de receber um castigo de Deus. Quantas vezes você já ouviu, já viu, até já disse, fulano, não faz isso porque Deus castiga. Né? Então assim, há uma punição de Deus sobre o comportamento errado. A outra coisa é a sociedade da vergonha, que é muito típica do mundo antigo e do mundo romano. Fulano, não faça isso porque isso é vergonhoso. Você vai passar vergonha. Para resumir, não gastar muito tempo com esse juiz aqui, basicamente, esse cara não tem temor a Deus e é um sem vergonha. Por que ele é um sem vergonha? No sentido popular do termo. Ele não tem vergonha diante das outras pessoas. A vergonha pública, né, a vergonha de manter uma reputação, a questão de manter uma reputação, ele não está nem aí. Até porque, em geral, quando uma sociedade se organiza na forma de Estado e cria seres com poder para executar a justiça, em geral, e não é sem motivo, mas a gente pode questionar o motivo, são dados tantos poderes que muitas vezes o sujeito se descola mesmo da própria sociedade na qual ele está inserido. Isso vale também para outros cargos de poder, né? Às vezes a pessoa é eleita, por exemplo, como legislador, para fazer leis para defender o povo, aí só faz leis para defender a si mesmo, né? Não está nem se importando com o povo, e é isso. Esse juiz é esse tipo de gente. Então, essa viúva, ela está no sal, porque ela não tem um juiz que poderia apelar o temor de Deus, e ele não tem vergonha na cara mesmo, então não adianta qualquer coisa que ela possa fazer no sentido de expor publicamente. Entretanto, o texto diz que ela fez o quê? Ela não desanimou, ela persistiu, e dia após dia ela ia lá e insistia com ele, faça justiça para mim contra o meu adversário. E aqui na época de Jesus, uma viúva demandando poderia ser várias coisas, mas muito parecidas com a história de Tamar. Poderia ser dinheiro, a família do marido que morreu simplesmente não dá a ela o dinheiro que ela deveria receber no caso da herança, ou então ela poderia ser uma questão de não só dinheiro mesmo propriamente dito, que tinha até um nome entre eles, mas uma questão de propriedade, ou outras, ou qualquer outra coisa, mas sempre nessa chave. E ela insiste veementemente, continuamente. E aí o texto nos diz que o juiz, cansado daquele inconveniente, daquele incômodo, daquela pessoa o tempo todo batendo ali, e é muito interessante, alguns estudiosos desse período, eles apontam que, é claro que quando você desenha um sistema jurídico, ele é feito para funcionar corretamente, mas na prática as coisas não são bem assim. Por exemplo, a própria questão de pautar a demanda dela para ser julgada, dependia muitas vezes de suborno, de compadrio, né? Nada muito diferente do que acontece hoje. Se você tem muito dinheiro e você tem uma causa, provavelmente a chance de você usar os advogados certos, os argumentos certos, os mecanismos certos para conseguir que a sua causa seja julgada antes, são maiores do que se você, obviamente, for uma pessoa sem recursos que precisa de justiça gratuita. Essa mulher, então, ela só conta com a própria voz, ela só conta com o próprio corpo, ela só conta com a sua própria ação, e ela insiste. Aí um dia esse juiz acorda e fala assim: eu estou um pouco me lixando para Deus, eu estou um pouco me lixando para os outros seres humanos, mas eu vou atender essa mulher para ela parar de me apoquentar, de me incomodar. E aí tem um detalhe aqui na tradução que ficou escondido em todas, mas que essa teóloga aqui me fala de uma memória, eu não anotei aqui, Ivone, mas eu não lembro
o sobrenome dela. Doutora Ivone lembra que na tradução a palavra importunar é dar um tapa na cara. A palavra traduzida ali, e aparece em outros tradutores também, é aquele soco, aquele tapa que você dá embaixo do olho que deixa um roxo. Então, a ideia que ele menciona, que ele se preocupa, é de que esta ação insistente dela possa, eventualmente, de fato, descambar para uma ação mais violenta, mais agressiva e mais incômoda para ele. Imagina o juiz, né? Mesmo que ele não tenha vergonha na cara, ter um olho roxo na cara faz alguma diferença. E saber que esse olho roxo foi dado por uma mulher, talvez uma viúva, talvez uma senhora idosa, né? Que o esbofeteou. Isso era muito improvável naquele mundo. Ela poderia morrer por isso. Mas muitas vezes a fala mais agressiva das mulheres nesse mundo, o cara fica sem ação, porque ela é tão fraca que qualquer ação dele seria tomada como covardia. E ele acaba cedendo. Bom, acho que consegui pintar o quadro. Vamos tirar algumas consequências para o nosso caso aqui. Embora o texto aqui fale de oração, e muitas vezes nós tomamos esse texto só para dizer, você está com uma necessidade de uma coisa e insiste que Deus vai te atender, porque Deus é muito melhor do que esse juiz injusto, né? Então ele vai atender vocês. Esse texto está falando de justiça. Ele está falando de busca por um direito. Ele não está falando meramente assim, eu quero uma coisinha melhor, um carrinho melhor. Não, está falando de uma coisa que está sendo negada como direito. E a história humana, ela apresenta muitas dessas viúvas. Eu estava conversando em casa, enquanto preparava com a minha filha, e a primeira coisa que ela lembrou foi as mães e as avós da Praça de Maio, cujos filhos e netos desaparecidos pela ditadura sanguinária da Argentina, simplesmente não dava sequer o direito de saber que essas pessoas tinham morrido e não tinham acesso. E elas então, ano após ano, estavam lá na Praça de Maio dizendo, cadê os nossos filhos? Cadê a justiça para os nossos filhos? E aí a fronteira, e aí a questão da violência normalmente é pensada, mas nós temos que ter um cuidado para não fazer uma defesa de uma coisa meramente passiva, porque é possível ser assertiva com as mães da Praça de Maio, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, uma série de lutas como inclusive os próprios Sem Terra no Brasil e outras, né, outras minorias, serem insistentes nessa luta, ali empurrando a fronteira. Ela é uma ação, eu vou dizer com base no texto bíblico, necessária. Ser assertivo não quer dizer descambar para o crime, mas significa agir com firmeza. Não sei se vocês já viram o treinamento, tem até vídeos, não sei se são filmes, enfim, de época, mas do Luther King treinando os militantes negros dos Estados Unidos contra as leis raciais para entrar nas lanchonetes, bares, enfim, restaurantes, nos quais era proibida a presença de negros e se colocar ali de forma altiva. E aí vinha um branco, vinha um dono, xingava, e ele mantendo aquela postura de olho no olho, firme, ser assertivo. E aqui, só um pequeno parênteses, eu me incomodo quando as pessoas usam a palavra assertivo de um jeito errado. A palavra assertivo não quer dizer certo, embora ela tenha a ver com o certo, mas assertivo quer dizer firme, quer dizer ativo, quer dizer, quando vocês, mulheres e nós, né, homens, os homens já são treinados desde a infância a serem assertivos, mas quando vocês, mulheres, começam esse movimento entre as mulheres para que as mulheres sejam assertivas, certamente há um pensar sobre isso, porque isso não é um treinamento dado às meninas. As meninas são treinadas para baixar a cabeça, para ficar aquela coisa mais... Não, a assertividade é dizer, isso está errado.
e aí o sujeito que ouve isso está errado, isso não pode, eu quero isso, porque isso está certo, ele precisa, ele vai entender que a próxima ação é um tapa na cara. Não necessariamente um tapa físico, mas está no mesmo nível do tapa na cara. Está no mesmo nível da ação firme, porque ela é justa. Não é porque eu estou indignado, porque eu estou bravinho, não. É porque a ação é justa. E essa demanda, essa ação assertiva, insistente dessa viúva, é um exemplo para nós, no campo da oração, no sentido do nosso relacionamento com Deus, saber que Deus não é um juiz iníquo, portanto, não se trata de achar que precisamos usar de assertividade com Ele, né, como a gente já fazendo de novo um parênteses aqui, volta e meia aparece um povo aí nos vídeos dizendo que tem que xingar Deus, mandar Deus, dizer que Deus tem que fazer. Não, esse texto mostra que isso é uma palhaçada, porque Deus não é esse tipo de juiz. A nossa demanda, o nosso pedido diante de Deus pode e deve ser colocado com toda humildade, inclusive porque diante de Deus nós podemos nos abrir e esperar e imaginar que Ele sabe que talvez aquilo que nós estamos pedindo não é justo ou não é bom, e portanto nós podemos ficar sem. A demora de Deus não é demora da justiça, às vezes de que é o tempo da coisa, ou às vezes não é bom para nós mesmos. Inclusive a nossa oração precisa ter essa dimensão de consciência de que antes do Deus Todo-Poderoso, que tudo sabe, que tudo conhece, se alguma coisa não está nos sendo atendida, não é porque nós estamos faltando fé, ou porque nós não estamos gritando com Deus, ou qual que é a palavra que os caras usam, né? Determino, né? Os treinos assim. Você não determina nada para Deus, não. Nem eu. Diante de Deus nós somos figuras que precisam reconhecer a sua humildade para o nosso próprio bem, não no sentido de que nós desafiarmos Deus, Ele vai jogar um raio de fogo na nossa cabeça, mas porque Ele nos ama o suficiente para saber que aquilo que nós estamos pedindo, ou seja, parece que os caras estão ensinando os cristãos contemporâneos a fazer pirraça, a se jogar no chão e bater perna. Eu diria que Deus é um pai, uma mãe que tem uma postura firme, como as mães e os pais deveriam ter. Porque você está fazendo pirraça e aquilo não é bom para você, você não vai comer um negócio que não pode comer naquele momento e simplesmente vai deixar fazendo pirraça. A pirraça não muda Deus. Agora, a assertividade e a luta persistente pela justiça muda os homens, muda o mundo. E se nós temos hoje leis que garantem que a gente trabalhe 8 horas por dia, se nós temos leis que nos dão férias, que nos garantem férias, que nos garantem outros direitos trabalhistas, ou que as mulheres têm alguns direitos, esses direitos você pode rastrear a história deles. Eu garanto que todos eles, sem nenhuma exceção, tem algum movimento, alguma pessoa, mas normalmente um movimento coletivo, que está por trás, dizendo: isso é justo, isso é justo, isso é justo, isso é justo, isso é justo. E sem isso não vai andar, sem isso não vai ter trabalho, sem isso não vai ter paz, sem isso não vai ter segurança, sem isso não vai ter justiça no mundo. Todos os direitos eu garanto, e as mulheres, os homens, todas as outras categorias sociais, todas as minorias sabem que sem a luta, sem a insistência, não há garantia de direitos, porque de forma geral o sistema não teme a Deus e não tem vergonha na cara. O sistema, eu não estou dizendo os juízes, eu não estou dizendo os políticos, muitas vezes é o caso, mas não necessariamente. Eu estou falando que o sistema, ele é uma máquina, ele é impessoal. Eu lembro do nosso querido irmão Gesser, que é juiz, dizendo que às vezes ele, diante de um processo, ele percebe a justiça da demanda, mas como o advogado do demandante não entrou com o processo no prazo certo, não entrou com a prova certa, não entrou do jeito certo no sistema, ele tem as mãos amarradas para poder fazer justiça. Então, o sistema, ele muitas vezes é inclusive desenhado para favorecer aqueles que têm mais poder. Mas a insistência muda, não o funcionamento necessariamente apenas,
mas ele muda o próprio sistema para uma dimensão, para uma situação mais justa. Mas, termino aqui, estou terminando, isso não é uma coisa para sempre. Existem direitos das mulheres que estão no Brasil sob ataque, direitos de 1940, que tem gente que por motivos espúrios, não são motivos verdadeiramente morais, estão lutando contra esses direitos para tirar o direito das mulheres que já foi conquistado, e muitos outros. Por outro lado, nós também temos a luta, por exemplo, vou citar um caso concreto, da escala 6x1, né, que é uma luta justa, necessária, boa para a economia, só um economista burro não entende isso, né, boa para a economia, porque gera mais tempo livre, gera mais renda, gera mais mercado. Outras lutas que nós temos de demanda para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que estão na pauta e que precisam da luta insistente, constante, não desanimada, para que nós tenhamos justiça, ou que a justiça possa avançar na construção do mundo dos homens. E para finalizar de verdade, eu quero fazer uma coisa que eu sempre faço, os irmãos já devem perceber que eu gosto de fazer isso. Nós sempre, quando olhamos uma parábola, um texto bíblico, um filme, nós nos identificamos com quem? Com os heróis da história, mesmo que eles sejam vítimas, não é? Tá bom, então deixa eu fazer um caminho contrário, e isso vale para mim mesmo, obviamente. Todos vocês, e eu inclusive, ocupamos algum lugar de poder. Não vou falar aqui de Michel de Foucault, mas algum lugar de poder nós usamos. Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola. Às vezes você é uma professora, um professor que naquela escola está debaixo da autoridade do diretor, do secretário de educação, do governador, mas dentro de sala de aula você é autoridade sobre os estudantes. Você às vezes é um trabalhador pesado lá na obra, que recebe ordens de Deus e todo mundo, mas dentro de casa tem uma certa autoridade. Então todos nós, eu quero colocar assim, eu quero que nós agora, para fechar essa nossa conversa, a gente se coloque no lugar do juiz. Eu quero que a gente se pergunte quantas vezes nós mesmas, não agimos como esse juiz, com insensibilidade, ou por preguiça. Mas, poxa, se eu for atender esse direito que os meninos estão demandando, isso vai dar um trabalho. Não, é mais fácil dizer não. O parecer não sei o quê, vai lá e faz um parecer e diz não. Mas isso vai custar dinheiro. Mas isso vai tomar minha paciência. Mas isso vai me humilhar. Sei lá qual é o motivo, mas muitas vezes nós agimos como este cara. Muitas vezes nos falta a vergonha pública de fazer alguma coisa de não fazer alguma coisa que deveríamos, e às vezes nos falta o temor de Deus. E eu fecho falando sobre a questão do temor de Deus. O temor de Deus pode ser, gente, e para nós tem que ser do outro jeito, ele pode ser entendido do jeito que eu descrevi antes, como o temor da punição de Deus. Isso é infantil. Isso é heteronomia. Eu não vou maltratar o meu vizinho, eu não vou ser desleal com a minha companheira, com o meu companheiro, eu não vou fazer o mal para os meus filhos, porque senão Deus vai me mandar um castigo, vai me mandar uma doença, vai me mandar isso, vai me mandar aquilo. Isso é um jeito que as pessoas operam, e em alguns casos eu fico até feliz que operem, porque aí minimiza o mal que essas pessoas fazem. Mas nós somos chamados, como nós lemos ali em Timóteo, para agir como adultos. E adultos, filhos de Deus adultos, têm o temor de Deus não como medinho de uma varada ou de um castigo de ficar no cantinho do pensamento. Filhas adultas e filhos adultos de Deus têm uma relação com a norma, com a ética, que é intrínseca à sua própria relação com o sagrado, com o próprio Deus. Em última instância, não é à toa que Jesus, Paulo, todos os teólogos do cristianismo nascente vão dizer:
a obediência a Deus, o temor a Deus, ele pode ser resumido no mandamento que manda amar ao próximo. A relação de amor para com Deus e para com o próximo é uma relação que mistura a nossa própria existência com a dimensão do sagrado, com a dimensão ética. Então, eu não vou fazer ou deixar de fazer alguma coisa porque eu tenho medo de Deus eventualmente mandar um raio na minha cabeça. Eu vou deixar de fazer ou vou fazer porque isso viola um princípio ético, um princípio estruturante que é provavelmente definido pela relação de amor. Se uma ação ética, se uma ação em relação ao próximo não for uma relação de verdade, de amor, ela não está sendo uma relação ética, ela não está sendo uma relação genuinamente cristã, nesse sentido do temor de Deus. E é esse o desafio que nós temos que tomar. Eu queria deixar esses dois chamados para nós. Primeiro, a dimensão de sim, nós somos oprimidos em muitos momentos, em parte grande da nossa vida, e nós temos o direito e o dever de lutar de maneira persistente e assertiva para que o sistema mude e para aqueles que operam o sistema cumpram a justiça. Ponto. Segunda coisa, quando nós somos aqueles que operam o sistema, que nós tenhamos temor de Deus. Não temor de Deus no sentido infantil, mas temor de Deus no sentido adulto. De que a nossa relação com Deus nos faz juízes melhores, nos faz professores melhores, nos faz professoras melhores, nos faz agentes no mundo melhores, porque nós estamos comprometidos com este Deus, que é o Deus da verdade e o Deus do amor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.